Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 18, versículo 13. A minha tradução está escrito assim, ó. No 14º ano do reinado do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então, Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Assíria em Laquis: cometi um erro, pare de me atacar, e eu pagarei tudo que exigires. O rei da Assíria cobrou de Ezequias, rei de Judá, 10 toneladas e meia de prata e 1.050 quilos de ouro. Assim, Ezequias lhes deu toda a prata que se encontrou no templo e na tesouraria do palácio real. Nessa ocasião, Ezequias, rei de Judá, retirou o ouro com que havia coberto as portas e os batentes do templo do Senhor, e o deu ao rei da Síria. Uma vez mais, feche seus olhos. Pai, essa é a tua palavra, e nós pedimos que em graça, nessa noite, o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, que possamos ser ministrados pela tua palavra, e que essa palavra tenha a capacidade de mudar a história das nossas vidas, porque nós estamos diante da tua palavra, que é poderosa. A tua palavra, ela é cura, a tua palavra, ela é salvação, a tua palavra, ela é poder para as nossas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Eu confesso que eu fui poderosamente tocado por essa mensagem de hoje, e gerou-se muita expectativa no meu coração para trazer essa mensagem para você que veio aqui hoje. Para você entender um pouco desse contexto, o povo de Deus havia já se dividido em Reino do Sul e Reino do Norte, e especificamente o rei Ezequias, ele reinava em Jerusalém, que era o Reino do Sul, e o seu pai, Acais, ele havia reinado um longo período de tempo. E o pai do rei Ezequias, Acais, ele era um rei diplomático. O que é isso? Ele costumava fazer alianças com inimigos para que ele não sofresse retaliações. E existem pessoas nesse tempo presente que são exatamente assim, pessoas que fazem alianças com coisas, fazem alianças com pessoas para evitarem problemas. Acais, ele não queria ter problemas com os assírios, e por isso ele resolveu fazer uma aliança, ou seja, ele pagava tributos altíssimos, mesmo que o povo sofresse para que esse dinheiro fosse retirado e pago aos assírios. Acais, ele não via nenhum problema nisso, afinal tudo que ele não queria era ter problemas. E na vida existem pessoas que estão dispostas a pagar quantias exorbitantes para que elas não tenham problemas. Afinal, um problema é sempre um problema. E tem gente que paga todo tipo de dinheiro ou todo tipo de favor, e nos dias de hoje nós podemos chamar isso de propina, de suborno, e era isso que Acais fazia. Ele pagava, e os assírios, por sua vez, eles não viam nenhum problema nisso. Afinal, eles eram uma nação politeísta, uma nação que não tinha princípios, e eles recebiam de muito bom grado todo aquele dinheiro que todos os meses era entregue a eles. Mas Acais, ele veio a morrer, e o seu filho, com 29 anos de idade, Ezequias, ele assumiu o reinado. E a Bíblia fala que Ezequias, ele foi um rei que ele se atentou para as coisas do Senhor, e a primeira coisa que ele fez foi derrubar todos os altares que haviam sido construídos tanto pelo seu pai ou que já estavam lá há muito tempo, como por exemplo aquela estátua grande de bronze de serpente que havia sido construída lá atrás, na época de Moisés. Ele resolveu destruir todos os altares, e mais, ele temia o Senhor e ele sabia que o Senhor era com ele, por isso ele resolveu cortar todas as pontes com o passado. Ele resolveu quebrar todas as pontes que levavam a nação de Israel, especificamente o povo de Judá, às práticas de idolatria e de alianças com povos estranhos. Por isso, ele resolveu não mais pagar
os impostos altíssimos que eram colocados pelos assírios. Mas como tudo na vida tem um preço, mas como toda ação ela é evidente que vai sofrer algumas reações, ele sabia, ele entendia perfeitamente que sofreria mais cedo ou mais tarde retaliação dos assírios. Mas Ezequias, ele temia o Senhor, e ele sabia em quem ele confiava, e por isso ele não precisava se preocupar. Com 3 anos de reinado, a Bíblia fala que o rei Senaqueribe, ele deu uma forte investida contra os samaritanos, e ele sitiou toda a Samaria, e durante 3 anos ele cercou toda a cidade, e ele arquitetou um plano para invadir Samaria, e ele invadiu, ele saqueou, e ele levou cativos todos os samaritanos para a terra de origem deles. E no 14º ano do reinado do rei Ezequias, o rei Senaqueribe começou a colocar investidas em todos os territórios de Judá, circunvizinhos a Jerusalém. E a Bíblia fala que depois de muitas investidas a todas as cidades vizinhas, ele conseguiu subjugá-las. Agora Senaqueribe, ele tinha a fama, ele tinha o poder, e ele tinha também o medo de todos aqueles que se levantaram contra ele. Afinal de contas, todas as investidas que ele teve contra o povo de Deus, ele teve sucesso. E agora, depois de alguns anos, ele resolveu investir contra a única nação, contra a única cidade especificamente, que não havia sido conquistada por ele na Palestina. Ele agora então sitiou toda Jerusalém, e ele cercou Jerusalém. Senaqueribe começou a colocar uma cultura do medo em todo o povo de Deus, mas o povo de Deus não tinha o que temer. Afinal de contas, o rei Ezequias era um rei que fazia tudo que era reto e justo aos olhos do Senhor, e a Bíblia fala que tudo que Ezequias fazia, o Senhor era com ele. Ezequias resolveu então armazenar dentro da cidade de Jerusalém uma grande quantidade de água, para que eles pudessem sobreviver ao cerco que Senaqueribe e os assírios haviam produzido. Foi exatamente daí que surgiu a ideia de Ezequias de promover, de produzir, de criar um tanque de um arqueduto subterrâneo que existe em Jerusalém, e dali uma grande e volumosa quantidade de água começou a brotar, ao ponto deles fazerem uma espécie de tanque, um grande tanque que hoje é conhecido como tanque de Siloé, lá em Israel. A cidade de Jerusalém tinha água, tinha muros grandes e fortificados, não havia o que temer. Por isso Senaqueribe, depois de alguns anos sitiando a cidade, resolveu voltar para a Síria. Mas depois de um grande período de tempo, ele retornou, e ele retornou com muita sede e com muita fome de realmente conquistar aquela única cidade que não havia ainda sido conquistada. E agora Senaqueribe traz um exército muito poderoso para vencer o exército de Israel. E ele vem com um plano, ele vem com uma estratégia que tinha tudo para dar certo. Ele resolveu utilizar não a força, não somente o exército poderoso, mas ele resolveu usar a psicologia. Ele resolveu usar a cultura do medo para vencer o povo de Deus, sobretudo na figura do rei Ezequias. E a Bíblia fala que ele começou a implantar um medo. Ele começou a espalhar um boato dizendo que eles haviam conquistado todas as cidades vizinhas, e que Israel, a cidade de Israel, o povo de Judá, não seria diferente. Afinal, ele dizendo, o próprio Deus havia dado a ele uma missão de destruir, de dissipar todo o povo de Deus. E é aí que entra a história desse rei chamado Ezequias, que confiava no Senhor, que dependia dele, e que nas coisas pequenas acreditava que Deus poderia trazer solução aos seus problemas. Mas quando o maior problema surgiu, ele teve medo. A Bíblia fala que
nos pequenos problemas ele confiou no Senhor, mas quando o grande e maior problema veio, ele temeu, ele teve medo. E o medo é um sentimento humano. E o medo em Ezequias fez com que ele temesse, mas não buscasse ao Senhor. Ele deu ouvido àquilo que Senaqueribe disse. Senaqueribe envia o general da sua tropa diante dos muros da cidade de Jerusalém e começa a falar, não em hebraico, como era a língua de costume que eles falavam entre eles. Senaqueribe usa uma estratégia de guerra, usando a linguagem que o povo de Deus usava, ou melhor, ele usou o hebraico e não o aramaico, ao ponto de todo o exército que se encontrava nas muralhas ouvirem aquilo que ele tinha para dizer. E foi aí que o povo começou a ter medo. Os enviados de Ezequias disseram para o general de Senaqueribe: é melhor que você fale em outra língua, afinal de contas, todos estão ouvindo o que você está dizendo. E o general começou a dizer: olha, ninguém poderá deter o avanço de Senaqueribe. O Egito não pode socorrer a vocês. Vocês estão sozinhos, vocês estão acuados. Observem que o próprio Deus nos designou aqui para dizimar vocês. Foi aí que Ezequias rasgou as suas vestes. Ele entrou no templo do Senhor e ele começou a chorar. Ele começou a clamar ao Deus que tudo vê. Mas ele começou a chorar e clamar com medo, com pavor e com desespero, acreditando que já era o seu fim. Eu não sei se isso já aconteceu com você, em alguns momentos que tudo parece ser contrário àquilo que você esperava, você planejou, você projetou, você sonhou, e de repente tudo aquilo que você sonhou não saiu como você imaginou. Mas você confia em Deus, você depende dEle, você tem Deus como o centro da sua vida, mas ainda assim o medo, ele bate a sua porta, e o medo ele te desestabiliza, o medo ele faz com que você comece a tirar o foco de Deus e olhar para os problemas, e acreditar até mesmo nas notícias de que todos dizem. Afinal de contas, se Ele venceu a todos, por que não me vencerá? O que eu tenho de diferente nisso? Sabe quando a dúvida ela entra no nosso coração? Sabe quando a incerteza de que será realmente que Deus vai fazer alguma coisa? Foi aí que Senaqueribe entrou e começou a produzir uma cultura de pânico, de medo. Se ele não podia derrubar as muralhas de Jerusalém, se ele não podia transpor essas grandes muralhas, por que não derrubar as muralhas da mente? Por que não derrubar as estruturas emocionais? E é exatamente assim que às vezes somos atingidos. Porque as maiores guerras, elas não são travadas em campos abertos. As maiores guerras, elas são travadas no campo da nossa mente. Já dizia Joyce Meyer, campo de batalha da mente. Porque é na mente que nós somos derrotados sem mesmo termos lutado. É na mente que nós produzimos autossabotagem para os planos e projetos que temos e que também recebemos do Senhor. É exatamente na nossa mente, no campo de batalha da mente, que imaginamos aquilo que poderia dar certo, dar errado. Ezequias, depois de muitos anos fazendo tudo o que era reto aos olhos do Senhor, depois de ter quebrado todas as pontes com o passado, ele temeu no seu coração, ele teve medo. E por um momento, ao ter medo, depois de quebrar toda a idolatria, depois de não ser mais alguém corrupto, o medo fez com que ele olhasse para trás e, por alguma forma ou questão de sobrevivência, Ezequias ele resolveu
construir novamente as pontes com o passado. Sabe quando o medo é maior do que a fé? Você pensa em voltar atrás, você pensa em desistir, você pensa que acabou para você. Foi isso que aconteceu com ele. Mesmo tendo o Senhor no mesmo lugar, operando da mesma maneira, ele confiava em Deus para resolver os pequenos problemas, mas ele não foi capaz de confiar em Deus para resolver o maior problema da vida dele. E é assim que nós somos testados, é assim que nós somos provados na história das nossas vidas. Você não está sofrendo ataques, ou você não está sitiado pelos assírios, mas você está vivendo dilemas da sua vida, que a sua própria mente sabota você, e diz que você não vai conseguir, e diz que Deus se esqueceu de você, e diz que o tempo passou, e que a promessa não vai se cumprir na sua vida. E é nesse momento que o medo entra, sem bater na porta. Na verdade, ele arromba a porta da sua consciência e ele começa a produzir pavor dentro de você. Ezequias, ele tinha duas opções. Ele poderia se voltar para o Senhor, ou ele poderia voltar às velhas práticas. E no versículo 14, se você depois ler em casa na sua Bíblia, você vai perceber que ele manda uma mensagem para Senaqueribe. Ezequias, que havia rompido toda a prática de ser subjugado pelos assírios, agora ele manda uma carta e ele diz o seguinte na carta: eu errei com você, me perdoe, e eu estou disposto a pagar tudo o que for necessário para evitar uma grande guerra. Sabe quando o medo te domina e você, ao invés de fazer o que é certo, mesmo não sabendo o que isso vai acontecer, você decide fazer exatamente aquilo que é mais cômodo, mesmo sabendo que isso é errado? Foi isso que ele fez. Na carta, na mensagem, ele diz que pagaria o que fosse necessário, e foi estipulado para ele. Só que o pagamento ele foi caro demais, e Ezequias ele teve que dar toda a prata que ele tinha na tesouraria real, e ele teve que também se desfazer de todo o ouro, inclusive dos batentes da porta do templo, para que ele tivesse a paz. Mas Senaqueribe, ele queria muito mais do que o ouro e a prata. Senaqueribe, ele queria a fama, ele queria o orgulho de dizer que havia conquistado todo o território da Palestina, e ele não se contentaria com ouro, com prata ou com riqueza. E foi exatamente aí que Ezequias ele resolve, sem opção nenhuma, buscar ao Senhor. Ele entra no templo do Senhor e ele clama a Deus, ele chora, ele ora, ele pede, ele roga ao Senhor que venha como socorro. E a Bíblia fala que ele manda uma mensagem para o profeta contemporâneo dele, chamado Isaías. O profeta Isaías diz uma mensagem simples para ele, dizendo: olha, não temas. A Bíblia fala que quando Ezequias ele entrou no templo, ele chorou, ele orou, e ele buscou a face do Senhor. Segundo a tradução da Bíblia, a mensagem, eu trouxe os desafios do homem, mas o Eugene Peterson, na tradução a mensagem, o Eugene diz o seguinte: e não demorou muito para que o Senhor o respondesse. Não demorou muito, depois de uma oração sincera e profunda diante de Deus, na casa de Deus, para que o Senhor viesse como resposta. E eu quero declarar na sua vida, você que veio aqui hoje, nesse domingo de carnaval, com o desejo de ouvir a voz de Deus, e ainda que no início dessa mensagem já se identificou com algumas guerras que você vive, com algumas pressões que chegam até você e que você não sabe o que fazer, e que o medo domina você ao ponto de fazer com que, ao invés de fazer aquilo que é certo, você comece a fazer aquilo que é totalmente o oposto disso. O apóstolo Paulo, ele disse: o bem que eu tanto quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu não paro de fazer. E é exatamente nesse momento que eu gostaria
de parar e refletir com você. É exatamente em uma bifurcação onde nos encontramos entre fazer aquilo que é certo e permanecer fiéis ao Senhor ou retornarmos às alianças práticas. É normal que as pessoas que se convertam e que viveram muito tempo no mundo, elas digam: quando eu vivia no mundo, eu não tinha problema. E eu tenho a impressão de que depois que eu vim para a igreja, as coisas pioraram. Quem já ouviu isso? Depois que eu aceitei a Jesus, as lutas aumentaram. As guerras, elas foram mais frequentes. Na verdade, tudo está diretamente ligado a Gálatas 6:7. De Deus ninguém pode escarnecer, aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. E não foi diferente com Ezequias. Ele começou a plantar tanta coisa boa, que a única coisa que ele poderia colher era coisas melhores ainda. Mas, inevitavelmente, em algum momento ele pensou em refazer as pontes com o passado dele. E eu me lembro muito do profeta Eliseu, que era um carroceiro e que tinha uma junta de bois que ele arava a terra. E a Bíblia fala que quando Elias passou por ele, Elias lançou a capa sobre ele e o comissionou para um chamado maior, para uma obra muito maior. E a Bíblia fala que Eliseu, ele quebrou aquela carroça, aquele aparelho de boi, ele sacrificou aqueles animais e ele resolveu fazer um churrasco ali. Ou seja, se havia alguma possibilidade de retornar às práticas antigas, ele acabou com todas elas. Existem pessoas que, ao invés de fazerem como Eliseu, que é colocar em fogo, acabarem definitivamente com o mal ou com aquilo que as aproxima das práticas antigas, elas ainda deixam uma porta aberta. Na verdade eu não sei, né? E se não der tão certo assim? Eu sei que foi o Senhor que falou, eu sei que foi o Senhor que me chamou, mas e se realmente as coisas não acontecerem no tempo de Deus ou no meu tempo? Escute o que eu vou dizer. Deus, quando comissiona um homem para uma obra, Deus, quando Ele faz um chamamento de um homem para um grande projeto, Deus, Ele já tem tudo pronto e preparado, e as tormentas e tempestades, como diz o profeta Naum, que se encontram no meio do caminho, elas são exatamente para produzir aperfeiçoamento em nós. As lutas, elas servem para forjar o nosso caráter e mais, para nos aproximar de Deus. Ezequias não entendeu isso, e ele resolveu fazer uma aliança, e ele chegou a pagar por isso, e ele pagou caro. Ele entregou toda a prata, todo o ouro que ele tinha, e agora, ainda assim, pagando pela prata e pelo ouro, ele não teve paz. Nós vivemos num país onde a gente fala muito sobre corrupção, e o Brasil é um dos países, segundo as pesquisas, mais corruptos do mundo, né? E a gente tem a prática às vezes de falar sobre isso nas rodas de conversa, nas mesas familiares. Nessas últimas eleições eu fiquei muito assustado, porque eu vi famílias se dividirem até o dia de hoje. Existem parentes que não falam mais entre si, por causa de dois homens que estão lá e não estão nem aí para nós. Isso não tem nada a ver com esquerda ou direita. A gente tende a falar sobre política e corrupção e dizer que foram desviados milhões, mas quando na verdade a corrupção ela não tem nada a ver com valor, ela tem a ver com motivação. E eu disse aqui que algumas vezes eu cheguei a ficar surpreso com corrupções que eu vi, de formas, sabe, tão pequenas, mas que revelavam o caráter humano, como por exemplo um casamento que eu fiz, e eu tive a oportunidade de sentar numa mesa com pessoas que pegaram o dinheiro, Webinho, e colocaram no bolso do garçom.
para que ele servisse atentamente aquela mesa. E isso me produz um escândalo, porque numa festa de casamento já está tudo pago, mas ainda assim você quer de alguma maneira ter um atendimento melhor, e para isso você está disposto a pagar. É como a salvação, que já foi paga por mim, por você na cruz do Calvário, mas ainda assim nós insistimos em querer merecê-la, ou fazer alguma coisa para que tenhamos esse mérito. Senaqueribe resolveu investir pesado e ele não mediria esforços. E a Bíblia fala que Ezequias, ele clamou ao Senhor. Por um momento de lucidez espiritual, ele entrou no templo, ele orou ao Senhor, ele rogou ao Senhor que tivesse misericórdia da vida dele. E no exato momento em que ele orou ao Senhor, a Bíblia fala que não demorou muito para que o Senhor respondesse, porque escute o que eu vou dizer para você: todas as vezes que o foco ele se desvia do Senhor, ele vai para o problema, e ele vai para as dificuldades, é natural que você tenha medo, é natural que você pense em desistir, é natural que você pense em reconstruir as alianças ou as pontes com as práticas do seu passado. Afinal, por uma questão de sobrevivência, é melhor, é mais cômodo, é mais fácil. Mas escute, se tão somente você, de todo o seu coração, entrar no templo, na presença dEle, chorar e clamar a Ele, eu quero dizer para você que não vai demorar para que Ele responda a sua oração. A Bíblia fala que não demorou para que Ele viesse como resposta na vida do povo de Judá, e não vai demorar que Ele venha como resposta na sua vida. Se nessa noite você entender que a confiança tem que estar nele, não pelas circunstâncias, não por aquilo que você está vendo com os seus olhos naturais, mas simplesmente pelos olhos espirituais da fé. Afinal de contas, tudo que eu e você precisamos é confiar nele, é depender dele, é esperar nele, porque ele tem cuidado sobre as nossas vidas. E a Bíblia fala que ele confiou no Senhor, ele resolveu esperar no Senhor. E quando nós confiamos em Deus e esperamos nele, as nossas expectativas, elas não são frustradas. O exército de Senaqueribe era um exército com mais de 200.000 homens, fortemente armados, que estavam em torno de todas as muralhas de Jerusalém. Eu não sei se você já viu, ou se você já foi em Israel, e as muralhas, elas são muito altas, e elas são muralhas fortificadas. Mas o exército estava com medo, e Senaqueribe imprimia uma força psicológica muito grande. E Deus manda uma mensagem para Ezequias dizendo: olha, ninguém vai precisar botar a mão numa flecha, porque essa luta não são vocês que vão lutar, essa luta serei eu que irei guerrear por vocês, porque você decidiu confiar em mim, porque você decidiu entrar na minha presença e clamar por socorro. Nesse domingo de carnaval, você que veio aqui hoje, eu queria dizer para você que talvez, ainda que diante de um tempo que você tem passado e que as promessas de Deus não se cumpriram na sua vida, eu quero dizer para você que hoje Deus pode vir como resposta para você. Deus pode mudar a sua sorte hoje, se você entender que todas as pontes com o passado, elas devem ser destruídas. Porque enquanto tiver uma porta aberta com o passado, ela sempre vai ser uma opção. Eu digo muito isso nos aconselhamentos de casais. Em algumas vezes tive a oportunidade de ser procurado por pessoas, por casais que entraram dentro do gabinete, ou que eu fui na casa deles e a palavra que se tinha era: olha, para mim não dá mais, acabou, eu quero o divórcio. E todas as vezes que eu ouvia isso, eu dizia: olha, enquanto estiver uma porta aberta, ela sempre vai ser a primeira opção. Quando a gente tem uma porta aberta, essa porta, ela sempre vai ser a primeira opção para nós. E eu sempre digo isso: quem abriu a porta é que tem que fechar.
Eu me lembro que, diante de um aconselhamento, os ânimos estavam muito alterados. Fiz aquela visita, televisão jogada na sala, quebrada, mesa de vidro destruída, e tudo que eles queriam ali era não resolver, mas a razão, para que um mediador olhasse e dissesse: não, você é que está certo, ou você é que está coberta de razão. Eles não queriam divórcio, eles queriam a razão. Afinal de contas, o orgulho, ele impera exatamente quando a humildade e a capacidade de reconhecer que deixou de pensar no nós para pensar no eu. E eu disse: olha, em algum momento, eu não sei em qual, mas foi aberta uma porta aqui, e essa porta tem que ser fechada. E o nome dessa porta é divórcio. Enquanto essa palavra ela for trazida aqui, ela for dita aqui no meio dos conflitos, não há o que se fazer. O rei Ezequias, ele pensou por um momento numa porta que se encontrava ainda aberta, talvez destruída, mas aberta, que possibilitasse ele de se reconciliar com as práticas antigas. Escute, Deus, ele não tem compromisso com as pessoas que não se comprometem com ele. Afinal de contas, Deus, ele não tem compromisso conosco. Deus, ele tem um compromisso com a palavra dele. A Bíblia fala que ele vela pela sua palavra para cumpri-la. E pelo excesso de zelo que ele tem e de comprometimento que ele tem com a palavra dele, nós somos beneficiados por isso. Eu quero dizer para você, nessa noite que veio aqui, que você precisa destruir todas as pontes com o seu passado. Tudo aquilo que é uma porta, que faz com que nos momentos de guerra, que faz com que nos momentos de muita confusão e de muito medo, façam com que você pense em olhar para trás, em pensar, em fazer, em cometer, em ser aquilo que um dia você foi. Ezequias poderia ter comprometido todo o povo de Judá, se ele não tivesse entendido que não adianta confiar em Deus somente nos pequenos problemas. Não adianta querer orar para o Senhor somente quando o seu filho está doente e você está desesperado, ou quando tem uma dor de cabeça forte e você bota a mão na cabeça e você ora. A nossa confiança em Deus, ela tem que estar totalmente nele em todos os momentos da nossa vida. Mas são nos piores e nos maiores problemas da nossa vida que nós deixamos de orar a Ele. Faço uma pergunta para você. Esse casal que eu fiz essa visita, você tem a capacidade de imaginar que em algum momento eles, ao invés de pensarem em passar por essa porta chamada divórcio, eles tiveram a capacidade de entrar na presença de Deus e de orar a Ele para que Ele trouxesse resposta para essa situação? Claro que não, porque ali tudo que estava sendo colocado em evidência era o orgulho, eram as próprias vontades. Observe, tudo que Deus faz, Ele tem um propósito, e Deus, Ele não está esperando que algumas coisas aconteçam para simplesmente que Ele faça algumas coisas. Não, Deus, Ele deu a vida dele na cruz por você, para que você vivesse a sua vida. Deus não vai viver a sua vida, e a sua vida nessa caminhada existencial é uma vida que vai ser pautada em desafios, em conquistas, mas também em frustrações, em decepções, e às vezes também em derrotas, como diz Salomão em Eclesiastes no capítulo 7, no versículo 14, que os dias são bons e maus, dentro dessa dialética da vida. Mas o mais importante é você entender que em todos os momentos da sua vida, você precisa confiar e não deixar de olhar para Ele, porque Deus sempre estará ao seu favor, sempre estará disposto a lutar por você. A Bíblia fala que Ezequias, ele recebeu a mensagem de Deus. Um mensageiro chegou até ele dentro do templo, enquanto ele ainda orava, e a resposta de Deus era: essa batalha vocês não vão precisar lutar, porque essa guerra não é de vocês. Nenhum arco vai ser levantado, nenhum escudo vai precisar ser erguido, afinal de contas eu lutarei por vocês. E a Bíblia fala que ainda naquela noite, naquela mesma noite, enquanto todos dormiam, enquanto todo o arraial dos judeus
dormiam, um anjo do Senhor, repita comigo, um anjo, diga de novo, um anjo do Senhor desceu em Jerusalém, e abateu numa só noite 185.000 homens poderosamente armados. Eu pergunto para você, se um anjo da parte do Senhor, não foi o Senhor, foi um anjo. Na Bíblia, em alguns momentos, você vai ver a expressão um anjo do Senhor. Isso quer dizer que um anjo foi enviado. Em outros momentos você vai ouvir a expressão o anjo do Senhor, como por exemplo quando Jacó teve um encontro com o anjo, e isso quer dizer a figura tipificada do próprio Deus, como por exemplo o anjo do Senhor fala com Maria, e a Bíblia fala que um anjo, não foi o anjo, não foi o Senhor, foi um anjo do Senhor, abateu numa só noite 185.000 homens poderosamente armados. Eu pergunto para você, em proporções, o que é isso diante do problema que você está vivendo? Porque Deus, ele continuava no mesmo lugar, esperando que Ezequias somente fizesse tudo que ele sempre fez, que era agradar ao Senhor e temer a Ele acima de todas as coisas, porque o cuidado dele sempre esteve sobre a minha vida e sobre a sua vida. A Bíblia fala que dentre os atributos do caráter de Deus, um dos atributos incomunicáveis do caráter de Deus é que Ele não muda. Deus, Ele é imutável. Isso quer dizer que Ele não sofre sombra alguma de variação. A Bíblia fala que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será o mesmo eternamente. Eu pergunto para você, se Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, qual é o problema? O problema é quando nós decidimos deixar de olhar para Ele, para olhar para as circunstâncias e para as adversidades. É quando o medo nos domina ao ponto de exalar através dos nossos poros, porque o inimigo, ele sabe quando nós temos medo, mas o nosso maior problema não é o inimigo, o nosso maior problema é a nossa consciência, porque quando somos tomados de medo, desespero entra em nós, ao ponto de atrapalharmos e dificultarmos ainda mais aquilo que poderia ser simples e fácil. Como simples e fácil? Sim, entrando na presença de Deus e clamando a Ele, para que Ele venha com o socorro dEle sobre as nossas vidas. Talvez você nessa noite possa parar e pensar sobre a sua vida, e eu queria que você pensasse sobre isso. Eu tenho uma pergunta para dizer para você. Qual foi a última vez que você entrou na presença dEle, não usando essas expressões que as pessoas dizem, quando que eu vou sair da presença dEle? Escute o que eu vou dizer. Existem maneiras e maneiras de entrar na presença de Deus. Tem um livro do Bill Johnson que eu recomendo que você lê, e o tema desse livro é a presença. E Bill Johnson, nesse livro, ele explana para nós a ideia de que precisamos aprender a perceber a presença dEle. Porque quando temos a capacidade de perceber e de compreender essa presença poderosa, não temos o que temer. A Bíblia fala que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei, eu me faço presente. Isso quer dizer que Deus, Ele está aqui, que a presença dEle está no meio de nós. O que muda então, Rafael? O que muda é a forma como eu me dou, é a forma como eu diria, é a forma como eu me apresento a Ele, é a forma como eu me relaciono a essa presença, é a forma como eu chego diante dessa presença. Hoje nós colocamos o telão aqui para fazer manutenção essa semana. Os computadores foram para assistência técnica, e talvez algumas pessoas, ao entrarem aqui no culto de hoje, durante o louvor, elas, ao invés de estarem entronizando a presença dEle, adorando a Ele, estavam pensando, não está funcionando, será que queimou? Aconteceu alguma coisa? Por que não ligaram? Faltou um voluntário? Escute, deixaram de perceber a presença dEle, a presença. Normalmente eu fico ali no período de louvor, e eu fico exatamente ali,
para que eu possa me concentrar e não ser alvo de notícias ruins, porque é muito ruim, e o pastor Weberson está aqui, ele sabe o quanto é dificultoso isso. Às vezes, os minutos que antecedem a palavra, você receber uma palavra difícil, você receber alguma coisa que possa produzir no seu coração um desconforto, e fazer com que o seu foco está diretamente ligado na mensagem que Deus tem para você e para os que estão aqui presentes, não sejam mais esse, e sim a tragédia que foi anunciada e trazida. Por isso eu fico ali, até criando um pouco de dificuldade de acesso, para que eu não receba nenhuma notícia, mas em virtude de estar ali e estar olhando para a igreja, é mais fácil que às vezes eu perceba como as pessoas elas se comportam e elas reagem no meio do período de louvor. E eu acho curioso porque existem pessoas que elas se encontram em tempos diferentes, em estações diferentes. São pessoas que estão fazendo coisas em momentos diferentes. No momento do louvor, a pessoa está lendo a palavra. E aí, a pergunta que fica é: será que realmente existe uma percepção da presença clara? Escute o que eu vou dizer para você. Deus trouxe você nessa noite aqui, nesse domingo de carnaval, e tudo que o pregador quer nessa noite é que o seu pensamento possa ser levado à ideia de que não existe nada nessa noite que você, em oração na presença dele, assim como Ezequias fez, ele não possa vir como resposta para a sua vida. Não existe absolutamente nada que você possa colocar diante dele hoje, com fé no seu coração, que rapidamente ele possa vir como resposta para a sua vida. Agora, o que nos impede realmente de receber e de ter as promessas de Deus nas nossas vidas? O medo. O medo de não conseguir, o medo de pensar que não vai dar certo, porque quando vivemos problemas difíceis, escute isso, nós somos tendenciosos, ao invés de ter uma criatividade em pensar em coisas novas, nós sempre estamos associando aquilo que desejamos com a nossa memória, ou seja, o nosso cérebro sempre vai buscar no passado uma configuração de como poderá se resolver alguma coisa nova que está diante de nós. Por isso, Ezequias resolveu construir as pontes com o passado dele. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que se você entrar na presença dele de uma forma diferente, se você chorar, se você se humilhar a ele, certamente, rapidamente ele virá como resposta para a sua vida. Deus, ele foi capaz de mostrar que ele era Deus, não permitindo que ninguém levantasse uma espada. Sabe por quê? Porque existe uma coisa que Deus não divide com ninguém, e é a glória dele. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Ezequias, ele foi um dos melhores reis que a nação de Israel teve, mas depois desse episódio aqui, depois dessa grande vitória, depois que o povo celebrou, a casa dele não foi colocada em ordem. Sabe quando a própria casa não é colocada em ordem? Sabe quando você deixa de dar prioridade àquilo que é prioridade? Sabe quando você consegue vencer grandes desafios? Sabe quando aquilo que era impossível se torna possível na sua vida, pela confiança que você tem em Deus, e você acha que agora, como nos filmes hollywoodianos, e foram felizes para sempre? Não. Ezequias não colocou a casa dele em ordem, e a Bíblia fala que ele foi tomado de chagas do seu corpo. Aquele homem que entrou na presença de Deus, que confiou nele, e que Deus deu vitória, ele simplesmente negligenciou dentro da sua própria casa. E a Bíblia fala que o profeta Isaías foi mandado por Deus lá, dentro do palácio. Ele se encontrava acamado, enfermo, numa espécie de febre terminal. E o profeta Isaías, ele vai lá e ele fala para ele: olha, Deus manda você colocar a sua casa em ordem, porque essa enfermidade vai matar você. Essa enfermidade, ela não é de vida, ela é de morte. E a Bíblia fala que no leito de morte, no leito, na cama, Ezequias, mais uma vez, ele tinha a oportunidade de pensar, de pedir a morte, ou de entrar na presença de Deus. E a Bíblia fala que ele não estava em pé,
Ele não se colocou de joelhos, ele não saiu dali e nem foi para o templo, ali mesmo onde ele estava, ele se virou para o canto da parede. A Bíblia fala que Isaías, ele saiu da presença do rei, e ele se virou para o canto da parede, e Ezequias pediu ao Senhor que tivesse misericórdia da vida dele, e que poupasse ele da morte. E a Bíblia diz que antes mesmo de Isaías sair do pátio do palácio, Deus novamente falou com ele e disse: volta. Quando ele voltou, ele chegou para Ezequias e ele falou: olha, Deus ouviu a sua oração, e Deus manda dizer para você que Ele vai acrescentar a você mais 15 anos, pela oração que você fez a Ele. Escute o que eu vou dizer. Você consegue perceber um Deus que sempre está disposto a nos dar uma segunda chance? Um Deus que sempre está disposto a tecer uma nova oportunidade, se nós, no nosso coração, se voltarmos genuinamente para Ele. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Nós estamos numa quarta-feira, num domingo de carnaval, e talvez você tenha vindo aqui com expectativa de um culto de celebração, mas eu trago a você a reflexão de que, se existem no seu coração portas com o seu passado, essas portas elas precisam ser derrubadas e queimadas. Se você não confiar somente no Senhor, não somente nas pequenas coisas, mas também nas grandiosas coisas da sua vida, nos momentos decisivos você vai temer, e você inevitavelmente vai querer fazer alianças novamente com o passado. O nosso maior algoz não é o diabo, o nosso maior inimigo não é Satanás e os seus demônios, o nosso maior inimigo se chama medo, se chama a nossa própria consciência. A grande maioria de nós, diante de impossibilidades, não conseguimos acreditar que vai ser possível. Eu faço uma pergunta para você: você acha mesmo que se nós começarmos a orar aqui hoje, nesse momento, Deus pode trazer resposta para você e mudar a sua sorte de situações que você tem orado há anos e anos e não tem tido resposta? Eu digo sim, com certeza, mas na verdade eu creio que Deus é poderoso para fazer na vida do outro. Mas quando isso passa da vida do outro e é colocado diante de mim, será que realmente Deus é poderoso para fazer na minha vida hoje aqui? Hoje, na minha vida? Pense em algo aí que há muitos anos você tem colocado diante dele. Pense numa impossibilidade aí. Pense em alguma coisa aí que você muito tem orado e por muitas vezes tem pedido, ou até mesmo já tem esquecido. Não existe impossibilidade, irmãos. Por isso, quando o milagre acontece de uma forma surpreendente, nós somos tendenciosos a valorizar tanto. Nós somos tendenciosos a ficar tanto surpresos. Como surpresos? Se nós temos um Deus poderoso que diz que se clamarmos a Ele, Ele nos responde imediatamente, como vamos ficar surpresos com isso? Nós não temos que ficar surpresos, nós temos que confiar e depender. E na verdade nós temos que dizer no nosso coração: eu já sabia. Então diga: eu já sabia. Repita: eu já sabia. Diga: Deus vai fazer. Eu não tenho certeza disso. Diga: eu não tenho certeza disso. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Eu queria convidar você nessa noite a refletir sobre uma grande impossibilidade que você tem. Eu quero dizer para você que eu não posso fazer nada por você, mas quem está aqui nessa noite pode fazer. Ele pode mudar a sua sorte, Ele pode transformar o seu pranto em riso nessa noite. E se a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, eu quero dizer para você, assim como rapidamente Ele veio em resposta em favor do reino de Judá, eu quero declarar profeticamente que Deus está vindo com resposta sobre a sua vida hoje, mostrando para você que a solução para esse problema vai ser de uma forma como você jamais imagina, de uma forma surpreendente, para mostrar que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós. Feche os seus olhos e como
nunca. Eu quero pedir a você que hoje, que agora, que você comece a perceber essa presença aqui, a presença que está nesse lugar, a presença que vem em socorro diante das orações que você tem colocado diante dele. Comece a colocar diante dele agora. Comece a se apresentar diante dele, assim como Ezequias se apresentou, orou, chorou, se prostrou, se humilhou e clamou a ele. O profeta Jeremias, ele diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Pai, nessa noite nós decidimos entrar na tua presença de uma forma diferente. Nessa noite nós pedimos ao Senhor que, ainda que as orações já tenham sido feitas há muito tempo, ainda que as colocações, as petições tenham sido colocadas diante do Senhor há muitos anos, nós queremos pedir e nós queremos declarar profeticamente que, assim como foi com Ana, que a Bíblia fala que Ana veio à memória do Senhor, a tradução Almeida diz: e o Senhor se lembrou de Ana. Assim como a Bíblia diz que o Senhor se lembrou de Raquel, uma mulher que era estéril e que era afrontada diariamente pela sua adversária, nós queremos profeticamente declarar que nessa noite o Senhor se lembrará de nós. Nós iremos brotar na memória do Senhor e o Senhor virá como resposta para as orações que temos feito nesse lugar. Pai, nós temos o Senhor como Deus das nossas vidas. Nós temos o Senhor como um Deus que nos amou primeiro. Se porventura em algum momento da história das nossas vidas o nosso olhar ele desviou do Senhor para as circunstâncias ou para o medo, nessa noite nós produzimos um alinhamento de visão. Nós decidimos olhar novamente para o alvo, para o Senhor, na certeza de que o Senhor é aquilo que tudo vê. O Senhor é um Deus que não somente consola, mas responde à oração do aflito. Por isso nessa noite nós pedimos: nos surpreenda, Deus, nos surpreenda, faça aquilo que o Senhor sabe fazer de melhor, surpreenda os teus filhos, e que através disso todos possam ver e dizer que o Senhor é o Deus que faz e que ninguém faz. O Senhor é um Deus que traz a existência que não existe, simplesmente para mostrar para aqueles que em Ti confiam e esperam que o Senhor é Deus.